Se você fizer isso por 7 dias, você vai se sentir um programador 97% melhor. E não tem nada a ver com aprender mais código, aprender mais stacks, mais skills. Não, tem a ver com parar de destruir o seu próprio cérebro com informações desnecessárias, focar realmente no que importa. E antes de começar esse vídeo, eu vou me apresentar. Meu nome é Dev Pedroca, sou desenvolvedor de software, trabalho na gringa, tenho um Instagram com mais de 12 mil seguidores aí, onde a gente troca uma ideia, faço alguns vídeos de humor. E aqui no YouTube, onde eu tô focando atualmente com os vídeos mais técnicos, mais teóricos, um vídeo para realmente ajudar todo mundo que tá começando na área, todo mundo que tá começando como programador, evoluir aí o seu nível como desenvolvedor, evoluir seu nível como profissional, né? Então eu já vou pedir para vocês, quem quiser me seguir no Instagram, trocar um papo comigo também, curta, comenta e se inscreve aqui no canal, porque eu tô lançando vídeo toda semana, 2 vídeos por dia. Então bora lá. Quando eu falo para você fazer isso, eu não tô falando para você seguir um protocolo ou seguir um sistema. Na verdade, são boas práticas, boas maneiras que se você fizer e fizer elas com foco, fizer elas bem feito, você realmente vai sentir uma diferença sendo programador. E a primeira delas eu acredito que é a dopamina barata. Todo mundo usa celular hoje em dia, todo mundo assiste vídeos no Instagram, no Shorts, no TikTok, no YouTube, enfim. E todo mundo sabe que temos uma nova forma de assistir esses vídeos, que são os vídeos curtos. E a gente chama isso de dopamina barata. Existem várias dopaminas baratas, mas eu acho que essas são as principais, que acabaram crescendo cada vez mais, principalmente depois da pandemia, com TikTok e por aí vai. Então, a gente sabe que programação exige um foco profundo, um foco total, porque você tá ali codando, você tá resolvendo um problema. E se você não tá focado, você não vai conseguir, muitas das vezes, entender e não vai conseguir solucionar os problemas ali, né? As resoluções, não vai conseguir encontrar resoluções para os bugs que você tem que resolver. E o foco profundo, ele exige dopamina estável, né? Como a gente chama, não dopamina barata. E o que seria dopamina barata? Seria Instagram, Shorts, TikTok, como eu comentei. São dopaminas altas e rápidas. Sem foco, você não consegue codar, você não consegue trabalhar de maneira eficiente. O código, ele precisa de uma dopamina mais lenta. O código, querendo ou não, ele é uma dopamina mais lenta e mais difícil de você entender. Ou seja, você não vai ter a todo momento ali informações que vai mudando a toda hora. Vai ter momentos que você vai ficar 1, 2 horas na mesma tela para tentar encontrar o problema, para tentar encontrar o bug, né? E o cérebro, ele vai começar a preferir estímulos mais rápidos por conta dessa dopamina barata. E pô, se você estiver programando 10 minutinhos e do nada você pega o celular, você já tá programando o seu cérebro a fugir desse desconforto. Porque você não vai estar com foco. Toda hora você vai estar pegando o celular para ver uma notificação e isso realmente afeta. Isso afeta como que você trabalha, isso afeta como que você se desenvolve como profissional. E aí eu tenho algumas sugestões para resolver isso. Parecem ser sugestões bobas e que muitas das vezes até os nossos pais ou parentes falam, que é trabalhar com o celular longe. Não deixe o celular nem mesmo no mesmo ambiente. Ah, não precisa, eu acho que não precisa levar ao extremo. Você pode sim deixar o celular no mesmo ambiente que você está, mas não perto, não na mesma mesa. Ah, e se você falar que você é desenvolvedor mobile e tudo mais, você tem ali, né, o próprio emulador. Então, se você conseguir, não deixe o celular perto, porque realmente ele vai te chamar a atenção. Você vai estar ali codando, você vai olhar para o lado, o celular é como se ele tivesse querendo que você pegasse ele, entrasse ali no Instagram, no TikTok e ficasse vendo o vídeo o tempo todo. Então, faça isso, coloque o celular no modo silencioso ou no modo avião e tenta trabalhar algumas técnicas, mesmo que eu sei que ninguém fica 4 horas, 5 horas trabalhando em frente ao código, tenta usar algumas técnicas de blocos de pausa, né? Eu não sei como que a gente pode chamar isso, mas seria mais ou menos você ficar uns 60 minutos, uns 45 minutos codando com foco total, tentando entender o problema e dando uma pausa. Aí você dá uma pausa, vai para fora, não pegar o celular em si, mas só para você ir desintoxicando a sua cabeça e tirando essa ideia de dopamina, porque se o seu cérebro ele já está acostumado com isso, você vai perceber que você sente muita falta. No momento que você está codando, no momento que você está trabalhando, você sente muita falta, sabe? De pegar o celular, ver uma coisa, olhar as notificações, ver se alguém te mandou mensagem. Isso é coisa que, tipo assim, é informação rápida, né? E pra gente conseguir trabalhar, codar da melhor maneira possível, a gente não precisa, a gente não pode ter isso. A gente precisa ter um foco total no que a gente vai estar trabalhando. Então, pra mim, a dopamina barata, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é lidar com ela. Então, lidar com a dopamina barata vai muitas das vezes mudar a forma de você, a forma que você enxerga o desenvolvimento, a forma que você enxerga o seu desenvolvimento como profissional. E a segunda, eu acredito que é a rotina organizada. Se você tem uma rotina organizada, é muito bom porque você vai se sentir melhor. Eu levo isso em consideração, principalmente para quem é PJ. Mesmo você sendo PJ, não significa que você precisa ser bagunçado. Eu não tô falando que você tem que seguir os horários normal de uma pessoa CLT, mas sim seguir uns horários para você ter uma rotina mais organizada. Então, ter os seus horários organizados, também saber separar
o seu ambiente de trabalho e o seu ambiente de descanso, que eu acredito que muitas das pessoas sofrem com isso, que é o fato de você ser PJ e você, do nada, olha, já é 5 horas, 6, na verdade 8 horas da noite e você tá trabalhando. Isso é você ter uma rotina desorganizada. É interessante você ter um horário para começar, um horário para almoçar, um horário para terminar, um horário para ter seus estudos, seu lazer. Tudo isso faz parte da rotina organizada. Tem que saber separar os seus horários para começar, seu horário para parar, separar o seu ambiente de descanso. E isso é muito bom porque o seu cérebro, ele gosta de previsibilidade. Seu cérebro, ele gosta de saber o que você vai fazer. Então, se você tem que acordar 7 horas da manhã e aí você sabe que 9 horas ou 8 horas você vai começar a acordar, o seu cérebro ele já vai estar trabalhando para isso. Deu 8 horas, pum, começou a trabalhar. Aí você vai até às 11. Aí você sabe que meio-dia você vai parar para almoçar. Seu cérebro ele já tá entendendo todo o processo que você vai fazendo. Isso faz parte de uma rotina. Não necessariamente é uma rotina que você tem que ser obrigado a seguir sempre, porque muitas das vezes a gente não vai estar sempre nesse mesmo padrão de rotina, sabe? A gente vai mudar em alguns momentos, mas é interessante você ter uma rotina organizada para você conseguir ter produtividade melhor. É assim que eu acho que a gente pode falar, uma produtividade melhor, e isso vem junto com motivação, porque se você tá sendo uma pessoa produtiva, você vai se sentir mais motivado. Então eu acredito que a gente ter uma rotina organizada faz muita diferença para você se tornar um programador 97% melhor. Nesse caso, eu acho que passa dos 97, tá? Vai para 100% melhor se você tiver uma rotina organizada. E a terceira aqui, eu acredito que é todo mundo assim, vocês 100%, eu me incluo nisso, que é com relação ao sono. O sono, ele afeta todo mundo hoje em dia, não só na área da programação, acho que em qualquer área. A gente sabe que o sono, ele ajuda muito pra gente consolidar a nossa memória, ele ajuda muito na questão da capacidade lógica e entre outros detalhes. Só que se você priva o sono, se você tem essa negligência de não ter um bom sono, você vai reduzir essa capacidade, você vai reduzir essa capacidade de pensar, essa capacidade de resolver problemas, e você não vai ser uma pessoa improdutiva, você vai ser uma pessoa cansada. Então muitas das vezes você vai estar lá, não vai estar conseguindo resolver alguma coisa, e você vai, se você parar pra pensar e você falar, pô, que hora que eu fui dormir hoje? Ah, hoje eu fui dormir umas 2 horas da manhã. Então talvez o problema não seja que você tá sendo uma pessoa improdutiva, talvez seja que você só tá sendo uma pessoa, você só tá sendo cansado, você tá cansado, porque você dormiu tarde, acordou cedo, e você tá tendo que resolver problemas, porque, que nem eu mencionei, resolver problemas exige tempo, foco e dedicação, por conta da dopamina que eu mencionei. Então, se você não tem um sono bem calculado, bem regulado, você realmente vai ficar afetado, você vai ser uma pessoa cansada, você não vai conseguir focar na questão lógica, você não vai conseguir focar em resolver problemas. E eu acho que a gente pode levar isso em consideração para a vida cotidiana, né? Se você não tem um bom sono, você não consegue ter uma boa comunicação com outras pessoas, você vai se tornar uma pessoa mais brava, mais nervosa, porque parece que tudo fica diferente quando você dorme tarde. Nada dá certo. Ou você dorme tarde e acorda tarde, ou você dorme tarde e acorda cedo. Se você dorme tarde e acorda cedo, você sofre por conta disso. Se você dorme tarde e acorda tarde, você também sofre porque você vai pensar, cara, eu não aproveitei nada do dia de hoje. Por isso que é bom a gente ter o nosso sono regulado, e aí o sono ele se encaixa 100% com a questão aqui da rotina organizada, né? Porque se você tem uma rotina organizada, você sabe que você tem horário para começar as coisas, você sabe que você tem horário para parar as coisas, você sabe que você tem horário para ir dormir, né? Então, eu, por exemplo, eu costumo dormir das 10 ou 11 horas. Tem momentos que eu acabo dormindo mais tarde, eu não vou mentir para vocês. Ou seja, tem dias que eu acabo indo dormir meia-noite, 1 hora da manhã, só que isso faz parte. Só que o interessante é que a gente tenha esse sono controlado, esse sono regulado, pra gente ter uma boa noite de sono e, pô, conseguir trabalhar tranquilamente, sem ter essa preocupação, gastou tempo demais dormindo, ou que não dormiu o suficiente, porque isso realmente vai acumulando estresse, vai acumulando cansaço, e isso vai afetando o nosso desenvolvimento como programador, nosso desenvolvimento profissional. E aí a gente entra, por último, que eu acho que é a nossa organização mental, e aqui é o que eu falo. É muito importante você anotar as tarefas antes de começar. Quando você começa o seu dia, organizar o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, qual que é os seus objetivos desse dia, de quando você acordou, quais são as demandas, as tasks que você tem que resolver. É interessante você também definir as suas prioridades, qual que é a sua prioridade principal do dia. Você tem 5 tasks ali, né? Vamos falar em questão de código. Você tem 5 demandas para resolver. Qual que é a sua demanda principal? Qual que vai levar mais tempo? Foca nela, depois você foca nas outras. Entre outros detalhes. E parar de reagir à notificação. Quando eu falo parar de reagir à notificação, isso se encaixa na questão da dopamina. Por quê? Seu celular tá do lado, toda hora você recebe notificação. E aí você vai ficar, cara, viciado. Você quer responder e você não consegue focar. E as redes sociais, elas realmente ativam uma coisa que na nossa cabeça parece ser bom, só que isso afeta muito, que é tipo um meio de recompensa. As redes sociais, ela ativa no cérebro, é como se fosse uma recompensa. Quando você recebe um like ou vê algo novo no feed, o seu cérebro, ele ativa um sistema de recompensa que é extremamente bizarro. A gente consegue perceber isso em algumas ferramentas, algumas plataformas que usam isso a favor delas, como o Duolingo. O Duolingo, para te manter ativo neles,
eles usam um sistema de recompensa, onde você vai lá, faz a atividade, ele vai lá te recompensa. Se você falta, você recebe notificação, aí você fica assim, meio que confuso, vai lá e faz a atividade. E as redes sociais, elas funcionam da mesma forma. Tudo isso envolve dopamina. O mesmo circuito que é ativado em experiências de prazer e motivação é ativado quando você tá usando as redes sociais. Por isso que o cérebro, ele aprende, ele começa a gostar desse tipo de recompensa, né? Que é o que a gente chama de recompensa rápida. E aí, quando eu falo para você parar de reagir à notificação, é porque imagina o seguinte: você tá programando, você começa a entrar no fluxo ali, começa a entender o código, começa a entender a solução do problema, e aí quando você tá prestes a entender e resolver o problema, você recebe uma notificação no WhatsApp. Aí você vai lá, lê a mensagem, responde e volta pro código. Só que você não vai estar no mesmo ponto mental, você não vai estar no mesmo foco, você vai estar em um outro estado. Então é muito importante você conseguir lidar com essa questão de reagir a notificações. Eu sei que notificações muitas das vezes são importantes, eu sei que muitas pessoas talvez conversem com outras pessoas, precisam de algumas respostas e aí a gente não consegue ficar 100% sem o celular no silencioso, mas é importante que vocês tentam entender isso, porque se a gente estivesse trabalhando num ambiente profissional, e eu tô levando aqui em consideração que a gente esteja trabalhando, que todos vocês trabalhem de forma remota, ou vocês estão estudando de forma remota, se a gente trabalha num ambiente profissional físico, como a gente fala, sem ser remoto, a gente fala trabalha presencial, você não pode ficar com o celular o tempo todo ali, você precisa estar focado, porque tem pessoas ao seu redor te vigiando, então a gente tem que levar isso em consideração. Não é porque você tá trabalhando na sua casa que você tem essa liberdade. Muitas das vezes, essa liberdade que você tem de poder ficar pegando o celular a hora que você quiser, ver vídeo no YouTube, isso pode ser o maior erro que você vai cometer. Isso pode ser o problema que tá te afetando de talvez crescer na área como profissional. Então, você ter uma organização mental é muito importante. O dev que vive reagindo às coisas, que vive se preocupando com notificação e tudo mais, nunca vai construir nada grande, rapaziada. Essa é uma verdade. Por isso que eu acho que esses pontos aqui, se você trabalhar eles em 7 dias, eu digo em 7 dias porque eu trabalhei esses pontos, eu trabalhei isso a meu favor, né? Essas boas práticas, e eu me senti um programador melhor. Eu tava sentindo por um tempo que eu não tava desenvolvendo as minhas habilidades, que eu não tava aprendendo nada novo, só que na verdade não. Eu tava sim aprendendo, eu tava desenvolvendo minhas habilidades, só que eu não tava vendo isso de forma clara. Porque eu ficava usando o celular no momento que eu ia muitas das vezes, até mesmo com o IA, quando eu ia passar um prompt pra IA ou algo do tipo, eu passava o prompt e ia pegar o celular. Aí a IA dava a resposta, eu pegava a resposta e já colava. Isso é um problema que a gente acaba gerando, porque, querendo ou não, a IA ela vai nos trazer uma resposta rápida, né? E isso, pra nós, é uma maravilha, porque a gente pega a resposta, já coloca lá e a gente tem mais tempo pra quê? Pra dopamina barata. Então, faça isso que eu falei, tente lidar com esses pontos, esses tópicos, por 7 dias. Se você não aprender nada novo, você, cara, volta pro Instagram e esquece, porque se você não conseguir com isso, eu não sei. Mas, sem brincadeira, você precisa organizar sua mente. E aí, depois de 7 dias, você vai ver que realmente você vai conseguir uma diferença absurda. Então, organização mental, ter um controle melhor do seu sono, uma rotina organizada, mesmo você que é PJ, e controlar essas dopaminas baratas é muito importante para você se tornar um programador 99, 97, 98, 99, 100% melhor. Eu sou o Dev Pedroca, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo rápido, direto e claro, porque eu vejo que muitas pessoas estão perdidas hoje na nossa área e muitas das vezes não é por falta de conhecimento, não é por falta de estudo ou por falta de noção do que está aprendendo, mas sim por outros problemas, por falta de organização, por falta de rotina, por falta de controle de sono e principalmente por vício em uso de celular, vício em assistir coisas. No momento que você está focando para estudar, você acaba perdendo o foco para fazer outras coisas. Então, tenta lidar com isso. Comentem aí o que vocês acham dessas boas práticas, se eu falei merda, se eu não falei. Mas, na minha opinião, eu acredito que isso realmente faça diferença, sabe? E é isso, galera. Valeu, tamo junto e até a próxima.